Livro de Lucas, capítulo 22, versículo 62. Lucas, capítulo 22, versículo 22, 62. 22 e 62. Está ali. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Vamos repetir comigo? 1, 2, 3. E Pedro... vamos fazer de novo? 1, 2, 3, mas todo mundo lendo aqui, tá? Um coral bonito. Vamos lá. 1, 2, 3. E Pedro... Amém. Hoje a palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu quero repartir com os irmãos. O tema dessa mensagem: saia do barco. E aqui é uma ordem imperativa: saia do barco. E para basear esse tema, eu quero falar um pouco hoje mais detalhadamente sobre um homem, um dos discípulos de Jesus. Jesus, ele comissionou vários discípulos. A Bíblia conta que foram 70 comissionados. Só que dos 70, Jesus tinha 12 que andavam mais perto dele, que aprendiam com ele. Dos 12, ele tinha 3 que eram mais próximos dele. Em algumas situações aonde Jesus ia, os 3 estavam juntos. Dos 3, Jesus tinha um, que era aquele mais chegado, que era aquele que no momento ele se deitou sobre o ombro de Jesus, que era João. 12 discípulos, cada um com uma personalidade diferente. 12 discípulos, cada um com uma maneira diferente de enxergar. E aqui já me chama a atenção uma coisa muito especial, que se Jesus fosse escolher a gente pela nossa, se a gente merece alguma coisa, nenhum de nós estaríamos aqui. E aqui já para abrir, olha que coisa interessante, por isso tem tanta gente diferente. Por isso tem tanta gente que você olha assim, misericórdia, como que essa pessoa é crente? Tem cada tipinho de gente que você olha assim e fala, mas esse daí eu não trazia para ser discípulo. Pois bem, Jesus trouxe. E hoje eu quero falar de um discípulo, que talvez você se identifique com ele. Eu vou falando aqui algumas características dele, você vai olhando, eu acho que sou meio parecido com Pedro. E é engraçado algumas coisas que a gente vai falar aqui, que Pedro estava pescando, estava trabalhando, e Jesus resolve descer, presta atenção, Pedro está pescando, e Jesus resolve descer para chamá-lo. Pedro tinha um irmão chamado André. Pedro era pescador. E esse termo pescador, diferente do que a gente conhece hoje, que muitas pessoas às vezes têm a pescaria como um hobby, ou têm a pescaria como uma coisa mais simplória. Há lugares que vivem da pesca, portanto um pescador nem sempre talvez é alguém que detém algum dinheiro. Pois bem, nessa época não era bem assim. Pedro, ele, segundo os historiadores, Pedro tinha como se fosse uma empresa, uma sociedade com André e Zebedeu. Então eles tinham barcos, e ter barco naquela época não era para qualquer um. Pois bem, Pedro estava caminhando. Segundo alguns historiadores, provavelmente, Jesus já conhecia Pedro de outros momentos, que eles viviam ali pela região. Então Pedro era conhecido ali. E um dia Jesus, ele se manifesta, né? Ele, aos 30 anos, ele se manifesta como Deus aqui na terra, e ele começa a selecionar os discípulos. E ele vai para escolher Pedro. Quando Jesus vai descendo no rio, quem está pescando é Pedro. E aqui eu já aprendo uma coisa diferente. Nós vamos falando e vamos trazendo para os nossos dias. Primeiramente, Jesus não chama ninguém que não está fazendo nada. Aqui eu já aprendo algo especial. Quem é que Jesus chama? Quem está fazendo alguma coisa. Jesus não chama a gente à toa. A Bíblia é recheada de histórias. Gideão foi escolhido para defender o povo de Deus. E Gideão estava o quê? Malhando no lagar, estava lá, trabalhando.
Tem pessoas que querem ser chamadas por Deus, mas estão sem fazer nada. Então Jesus desce e chama justamente quem? Pedro, que está trabalhando. Era o que ele sabia fazer, era pescar. E Jesus desce, tranquilo, e Pedro está ali pescando. Aí eu fico pensando assim, Jesus já estava com alguns discípulos. Então vamos analisar aqui comigo. Hoje eu vou precisar de algumas pessoas aqui. Mateus, vem cá, Mateus. Vem cá. Vem cá, Mateus, me ajuda a pregar aqui. Cá, deixa eu ver outro aqui. Deixa eu ver aqui. Vem cá, esse moço aqui. Vem cá. Vem cá esse moço aqui. Não sei quem que é ele, acho que está visitando a gente. Vem cá. Bonito tênis. Eu sei disso, vem cá. Aqui. Jesus e os seus discípulos. Jesus andando. Pedro está ali, ó, tocando o teclado. Faz de conta. Está pescando lá. Só que todo mundo aqui já sabia quem era Pedro. Irmão, Pedro era uma pecinha difícil. Pedro era aquela pessoa que ninguém queria estar perto. Sabe aquela pessoa que você não quer no teu WhatsApp? Você fez um grupo, de repente, Pedro entrou. Aí o pessoal já comenta assim, o sangue de Jesus tem poder. Aí o Pedro já veio para acabar com o grupo. Pedro, ele tinha uma personalidade muito forte. Sabe aquela pessoa que fala sem falar? Quem conhece Pedro? Eu. Quem já... Pedro? Eu. Então no meio da comunidade dos discípulos, eu penso que Pedro era meio queimado. Jesus descendo, só que Jesus não liga para o que você pensa. Jesus escolhe, pronto e acabou. Amém? Jesus não liga, mas aquele fulano, é ele mesmo, não é você que está escolhendo, é Deus. E aí Jesus vem descendo, vem devagarzinho, vem descendo. Aí eles estão pensando assim, só falta Jesus escolher Pedro. Ai, tomara que não, meu Deus do céu. Aí eles, fica fazendo quando vocês estão conversando aí. Só falta chamar Pedro. Como pode? Vai acabar com o nosso grupo. Não pode ser uma coisa desse. Vai acabar. O Pedro não, Pedro não. Aí Jesus pararam. Aí Jesus olha para Pedro. Pedro. Aí ele parou e olhou. Aí Jesus só fala uma palavra para Pedro. Jesus falou assim, Pedro, larga tudo e me segue. Aí eu te faço uma pergunta. Se Jesus fizesse isso, quando Jesus falou assim, larga tudo e me segue, eu estou pensando que os discípulos falaram assim, tomara que não, vai acabar com o nosso grupo, tomara que não, meu Deus do céu, tomara que não aceita, fica falando assim, por trás, lá por trás, fala, não, Pedro, larga tudo e me segue. Os discípulos, não, só falta ele vir, fiquem aqui, só falta ele vir. Só que Jesus não liga muito o que as pessoas pensam. Aí Pedro, olha só, você já parou para pensar, se Deus chamasse você, vamos supor, vai falar, só falando amém, tá bom? Só fala amém. Você está ganhando a partir de agora $50 mil por semana. Você já comprou a tua melhor casa aqui. E já comprou mais 3 para alugar. Você viaja para o Brasil toda semana. Pronto. Aí você vem num culto desse. Aí esse culto desse, você vê, eu vou numa batista. Mas você sabe que a batista é mais tranquilo. Mas vamos supor que nesse dia, chegou aqui aqueles irmãos pentecostais, sabe? Aqueles irmãos que Deus usa. Aí você está lá, aí você está sentado. Aí de repente, ele levanta e fala assim, ei, você. Você já viu que quando alguém fala assim, ei, você já olha para trás? É você mesmo. É você. É, rapaz, é você mesmo. Aí fala assim para você. Não sei se você já teve essa experiência. Abre a tua mão. Aí você abre a mão. Tem Deus muita coisa para você. Você já começa a chorar. É comigo mesmo, Deus. Vou eu te engrandecer nessa terra. Sou eu mesmo, Senhor. Vou eu te levar para outros lugares. Isso mesmo, sou eu mesmo. Mas tem uma coisa para te falar. Fala, Deus. Larga tudo que você tem. Vende tudo. Pois eu te enviarei para o Afeganistão. Ó, olha a cara dele. Ó, dá uma olhada. Ele estava assim, ó.
Aí a pessoa vai embora, ele olha para o lado e fala assim: rapaz, eu conheço o meu Deus, Deus jamais ia falar uma coisa dessa para mim. Agora eu te faço uma pergunta: e se Deus te pedir alguma coisa assim? Para e pensa um pouco. E se Deus te pedir alguma coisa? Você está disposto a dar? Você vai na definição da onde a tua fé vai te alcançar. Entenda isso. Você vai no tamanho do que a tua fé vai alcançar. Pedro, larga tudo e vem. Sabe o que Pedro fez? Largou tudo e foi. Aí os discípulos ficaram bravos. Pode descer agora, pode descer. Aplauda o Senhor, desce bravo, desce bravo. Os discípulos desceram bravo, só para você saber que é pai e filho, tá, irmão? Parece irmãos, mas são pai e filho. Pedro agora é discípulo de quem? De Jesus. E Pedro era do tipo assim, que Deus dava oportunidade para ele e já ia lá para frente. Não tem gente que é assim? Você dá o dedo e já quer a mão? Era Pedro. Ele já foi lá na frente com Jesus, conversando com Jesus e tal. Não, Jesus, estou com o Senhor e não abro. Não, estamos juntos. Não, estamos juntos, Deus. Onde o Senhor for, estou junto com o Senhor. Se morrer, estou morrendo junto. É nós a fita. Conta comigo. E Pedro andando com Jesus. Um dia, Jesus falou assim, ele chegou para Pedro, estava triste. E Jesus sabe quando a gente está triste. E Jesus olhou para ele: o que foi, Pedro? Ô, Senhor, minha sogra. Pedro tinha sogra. Você não sabia disso? Ele falou: minha sogra está doente. Irmão, você sabe o que Jesus fez? Jesus foi lá, Elvis, e curou a sogra de Pedro. Irmão, Pedro ficou mais crente, porque quando Jesus cura a nossa sogra, a gente fica mais crente. Não é verdade, irmão? Porque ela não é verdade, porque as sogras são mulheres de Deus, não é? Elas põem a gente num caminho, não é verdade? É. E Jesus foi lá e curou quem? A sogra. Pedro ficou feliz, irmão. Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Você curou minha sogra. Um dia, Jesus está conversando com os discípulos. E aonde Jesus ia passando, Pedro estava perto. Um dia Jesus estava andando e tinha um cego ali. Disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem que estava perto de Jesus? Pedro. Pedro viu todos os milagres. O tempo foi passando e chegou a hora de Jesus morrer, começar o seu sacrifício. E Jesus está falando com os discípulos: vai chegar a minha hora. Eu vou morrer, eu vou ser entregue, eu vou ser morto. De repente, um discípulo levanta e grita. Quem era esse discípulo? Fala, Pedro. De novo, quem era o discípulo? Ele falou: não, o senhor não vai morrer não. Olha o que Pedro falou: o senhor não vai morrer não. Se o senhor morrer, ó, tamo junto. Não, tamo junto, o senhor não vai morrer não. Jesus já conhecia Pedro, irmão. Jesus já conhecia Pedro, ele olhou, Jesus fez assim, olhou para Pedro e falou: ah, tá, Pedro, tá bom. Gente, tá chegando a minha hora. Eu vou morrer. De repente ele não fica quieto. O senhor não vai morrer não. Aí Jesus ficou bravo com Pedro. Aí Jesus ficou bravo. Jesus olhou para ele, Jesus estava assim, falou: pessoal, dá um tempinho aqui. Pedro, é o seguinte, eu vou morrer sim e vou falar uma coisa para você. Antes que o galo cantar 3 vezes, você vai me negar. Pedro, em vez de ficar quieto, sabe o que ele falou? Não, Senhor, o senhor não vai morrer. Pedro não tinha jeito, e Jesus não largava de Pedro. Pedro só dava trabalho, e Jesus só segurava na mão de Pedro. Olha para quem está do teu lado aí, só olha, não fala nada. Essa pessoa que está aí, você conhece? Dá trabalho para você? Dá ou não? Não responde não. Dá trabalho para você? Segura na mão dele aí. Foi Deus que colocou aí do lado aí. Isso, estamos juntos. Fala para ele: conta comigo, não vou te largar não. Fala isso. Um dia, Jesus falou para o discípulo assim: eu vou orar. Olha só, vocês atravessam o rio. Atravessam o rio. Eu vou orar. Depois eu encontro vocês no outro lado. E eles foram no barco. Foram cantando, alegre. Foram cantando, cantando. Porque quando o barco está bom, irmão, a gente só fica cantando, já percebeu? A tempestade é você, ó glória. Está cantando. Quando está tudo bem, a gente fica assim. De repente, começa a mudar o vento. E aí o canto vai diminuindo, né? Chuva forte é você e faz-me estremecer as pernas. E o vento começou, e o mar começou a levantar, a fúria do vento. Eu tive em Israel e foi justamente no mar da Galileia, onde eles chamam, que não é um mar, é um rio muito grande, só que ele é cheio de montanhas. Então, conforme o vento batia nas montanhas, reflete nas ondas daquele lugar. E ali ele estava, e agora começou a tirar água.
do barco. Imagina o barco afundando e todo mundo ali. E Pedro, eu acho que era do tipo que gostava de mandar. Vai, João, tira essa água daí, João. Vai, Tiago, você não faz nada, Tiago. Vai. Ô, Tiago, você não faz nada. Não foi nada no dedo. Vai, tira a água aí, pega o balde aí, tira aqui, João. Vai você também, tira a mão. Ô, Judas, larga esse negócio de dinheiro, rapaz. Eu perdi o balde aqui. Tirando água, e tira água, e tira água. E nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer. De repente, lá por 6 horas da manhã, um homem aparece andando em cima da água. Irmão, era para ele glorificar o Senhor. Oh Deus, maravilha, vem andando. De repente, um discípulo olha e fala assim: é um fantasma. Quem foi o discípulo? Quem? Irmão, se eu sou Jesus, Levi, com o poder que eu tinha em cima da água, Wesley, eu fazia assim, ó. Miserável, fantasma é tua mãe, rapaz. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Ele andou com estava ele estava orando com Jesus. Jesus apareceu e chamou ele de fantasma. Não é igual você, igual eu? Você está pedindo, Senhor, me manda, Senhor, uma porta aberta. Aí Deus manda a porta para você, você pensa que é fantasma. Você pensa que é fantasma. Exemplo, você abre, não tem, eu sempre dou esse exemplo aqui. Vamos supor, tem alguém aqui que quer casar? Levanta a mão, assim, alguém que quer casar aqui, levanta a mão. Quer casar? Não, sangue de Jesus tem poder. Não, ele está casado. Não, ele está. Ele só não ouviu bem, irmão. É só isso. Mary, ele ouviu mal. Ele ouviu mal. Tem alguém aqui que quer casar? Levanta a mão assim que é solteiro. Lá, aquele irmão lá, irmão Edson. Não, levantou ali, o Edson, está lá. De repente ele faz uma oração hoje. Fala assim: Senhor, eu quero casar, mas eu quero a linda. Não me apareça com tranca-rua, não. Eu quero a linda. Eu quero a mais linda de Uster. Não. Eu quero a mais linda do mundo. Eu quero aquela que todo mundo olhar para ela e vai dizer assim: é Gisele Bündchen ou não? E aí o Edson vem num culto como esse. Ele está sentado ali no fundo, mas naquele dia ele senta bem na frente. Aí de repente essas portas abrem e chega a moça. Irmão, o Edson olha para ela agora, parece que está em Los Mochos. Sabe aquele propaganda de shampoo? Com o cabelo assim. Aqui deixa de ser um corredor, para ele agora virou uma passarela. Ela falou: meu Deus, isso é um anjo, Senhor, Deus do céu. E ela vem e senta do lado do Edson. Aí o Edson começa a tremer. Jesus do céu, orei ontem, já está aqui, pai. E ela é uma moça crente, ela dobra o joelho. Ele fala: meu Deus, é crente mesmo, crente raiz. Ela levanta, ela olha para ele e diz assim: Edson. Ele fala: oxe, o sangue de Jesus não poder, que é isso? Edson, sonhei contigo essa noite. Eita, é doida. Eu vim aqui porque Deus me mandou e você é meu marido. Vou casar com você. Irmão, ele não tinha orado. Ele vira de lado assim, fecha o olho e fala assim: o sangue de Jesus tem poder. Isso é o Satanás querendo me tirar da sua presença. Agora eu te faço uma pergunta: ele não fez a oração? Ele não pediu? Assim somos nós. Você faz a oração do jeitinho, quando Deus manda você pensa que é fantasma. Eu quero assim. Exemplo, eu quero um carro novo, bom e barato. Novo, bom e... Aí você ora, novo, bom e barato. Aí você abre o aplicativo, abre lá, tá lá, um carro novo, bom e... Aí você chama a tua esposa: véia, vem cá, amor, vem cá, Cajuzinho, vem cá, dá uma olhada. Vem cá, Cajuzinho, não sei como é que você chama a tua esposa. Cajuzinho, não sei. Olha aqui, Girimum, ó aqui. Aí quando você vira o celular assim para ela: que foi, velho? O pessoal pensa que a gente é besta. O pessoal pensa que a gente vai cair nessas coisas. Um carro desse, novo, bom. Mas você não orou? Então acredite na tua oração.
Não é, escute aqui, não é fantasma, é milagre de Deus vindo na tua direção. Não, você tem que dar um amém mais forte, irmão. Não, agora você tem que dar um amém mais forte, amém? Isso não é fantasma, é Deus vindo na tua direção. É isso, então para, milagre vai vir. É fantasma, não é Deus, você não está orando? Ai Deus, estou precisando de um serviço, aí aparece o serviço. Não, esse serviço é para tirar da presença do Senhor. Deixa de ser preguiçoso, rapaz, vai trabalhar. Não, é milagre de Deus, não é fantasma. Então, para algumas pessoas essa semana, o milagre vai ser tanto. Vou repetir. O milagre vai ser tanto que você vai parar 1 minuto e vai pensar assim: não sei não. Aí você vai lembrar de hoje, não é fantasma, é milagre de Deus vindo na tua direção. Amém? Quem está procurando casa para alugar aqui, essa semana vai aparecer do teu jeito, e você fala: não pode ser, deve ter rato lá, meu amor, quem enganar, não é milagre vindo na tua direção. Amém? Então já fica aí, é milagre, tá? Vamos voltar para Pedro. Tá Pedro ali, de repente, é um fantasma. Se eu sou Jesus, viro ele no barco, derrubo ele. Como eu não sou Jesus, olha o que Jesus começa agora, um diálogo com Pedro. Pedro grita assim: é um fantasma. Jesus fala assim: não, Pedro, sou eu. I'm here. Como que fala sou eu em inglês? I am? É isso? Sou eu. Alguém fala aí. O quê? Filho, eis me? Não sei, é isso daí, irmão. Sou eu. Renatinha, levanta aí e fala, Renatinha. It's me. Yeah, it's me. Thank you. It's me. Jesus falou: Pedro, não é fantasma não. Sou eu, Pedro. Irmão, se eu sou Pedro, eu dobro. Jesus, tem misericórdia. Jesus, eu te chamei de fantasma. Pelo amor de Deus, Jesus, tem misericórdia. Mas Pedro não era assim. Sabe o que Pedro fez? É um fantasma, Jesus. Não, Pedro, sou eu. O Pedro: tá. Tá bom que é você. Jesus, em vez de ficar mais bravo ainda, Jesus continua conversando com ele. Pedro, sou eu, Pedro. Sou eu. Pedro, em vez de ficar quieto, ele fala assim, e os discípulos tudo atrás dele. Tudo vindo, tudo fuxicando um com o outro lá. Você não sabe, mas tem um monte de gente falando, querendo medir a tua fé. Aí Pedro conversando com Jesus: se for o Senhor, olha a arrogância dele, irmão, a petulância de Pedro. Se for o Senhor, manda eu ir até aí. Irmão, os discípulos olham para agora eu quero ver, vai. Aí Jesus, gostei. Pedro, vem. Quando falou vem, eu acho que os discípulos olharam para ele: vixe, agora quero ver, vai besta, quero ver agora você andar na água, vai. Pedro, só que Pedro, ele não tinha medo. Pedro levantou, irmão, e deu o primeiro passo. 12 discípulos, tinha 11 no barco, vamos supor assim, 9 está falando assim: ele vai afundar, Pedro não vai fazer isso. Aí ele levanta e põe o pé. Quando ele põe o pé, acho que ele faz assim, olha, porque sabe, Judas falou assim: vê se ele está com o chinelo dele, porque ele dá um dinheiro ali para o nosso ministério. Vê lá, ele pisa. Quando ele pisa, Pedro vê que está seguro. Opa, segurou. Aí ele passa o outro pé. Quando ele vai, coloca do pé, está seguro. E aí Pedro, irmão, não dá moral para ele não. Aí ele foi andando. Os discípulos acho que levantaram, fizeram assim: não é possível. E Pedro foi. Aí eu acho que Pedro, como ele era bem, vocês são discípulos, eu sou Pedro. Eu andando, vocês discípulos. E Pedro andando, de repente Pedro viu o mar, o vento forte caindo. Aí de repente ele começa o quê? Afundar. Irmão, Pedro chamou Jesus de fantasma. Ele estava andando na água e começou a afundar. Se eu sou Jesus, eu chego, ele está afundando aqui com meus pés. Miséria, afunda. Você duvidou de mim, rapaz. Afunda. Eu ia fazer assim para tirar isso assim. Afunda. Me chamou de fantasma.
Eu te chamei, você está duvidando de mim? Te chamei para o ministério, você está duvidando de mim? Você é crente, qualquer coisa você fica reclamando? Toma, vou afundar. Só que Jesus não sou eu. O que Jesus faz? Com muita paciência, Jesus fala assim: Pedro, dá a mão aqui. Aí Pedro dá as duas, eu acredito que ele estava afogando, ficou com medo, deu as duas mãos e Jesus vai puxando ele. Se eu sou Jesus, eu até puxo, mas com uma mão eu puxo e com a outra eu vou apontando o dedo, que está cheio de gente que é assim. Ele até ajuda, mas ele põe o dedo na tua cara. É o seguinte, eu vou te ajudar, mas chega, hein? Parou. É a última vez, hein? Parou. Deu, hein? Você salva, mas dando um cutucão. Estou te salvando, mas é a última vez. Você trata, você toma cuidado, é a última vez que eu estou fazendo isso com você. Levanta. Aí Pedro levantou. Jesus falou, a única coisa que falou para ele, o quê? Homem de pouca fé. A fé dele não era tão grande, mas olha que coisa linda. Pedro, ele foi o único homem depois de Jesus que teve coragem, que andou sobre as águas. Não tem um outro registro, tirando os mágicos por aí, que é tudo fake. Pedro foi o único homem que andou sobre as águas depois de Jesus, junto com Jesus. E aí os dois voltaram junto dentro do barco. Agora a pergunta, por que Pedro saiu do barco? Às vezes você está com medo de tomar uma decisão, achando que a sua decisão é muito cômoda. O texto de hoje é, saia do barco. Mas não é saia do barco para se aventurar. Pedro saiu do barco por quê? Porque ele ouviu a voz que chamava ele. Tenha certeza da voz que está te chamando e vai sem medo, Deus é contigo. Tenha certeza da voz que te chama. Pedro não foi super-homem não, Pedro simplesmente, ele ouviu a voz de quem estava chamando. Só sai do barco quem tem certeza da voz que chama. E se você quer chegar cada vez mais fácil, quem quer viver sobrenatural de Deus aqui? Levanta a mão, fala eu. Você quer viver sobrenatural de Deus? Então, dependendo da tua fé, é o sobrenatural que você vai viver. Se Deus está falando para você, pode sair do barco. Mas como é que vai ser? Como é que vai ser? Eu não sei, eu só sei se você está ouvindo a voz de Jesus e Ele está mandando você sair do barco, pode sair. Mas eu estou tão confortável aqui. Será que eu vou abrir essa companhia? Será que eu vou fazer isso? Será que eu vou mudar de casa? Você está confortável. Deus está te chamando para você viver outras experiências, para você viver o sobrenatural. Só que para viver sobrenatural você precisa sair do barco, irmão. Está cheio de gente que é crente só dentro do barco. Só fica dentro do barco, só dentro do barco, com os amiguinhos dentro do barco. E aí você fica olhando para os outros, falando, Pedro está andando sobre as águas, mas foi o único que teve coragem. Então não reclama dos outros quando vive o sobrenatural, sendo que você mesmo não tem coragem de sair do barco. Hoje Deus está convidando algumas pessoas aqui, você sair desse barco, desse teu mundo que você está que você fez para você, que acha que toda a segurança tua é aqui. Não, a tua segurança é Deus. É Ele quem cuida de você, é Ele quem cuida da tua história. De novo, deixa eu falar para você, o melhor lugar para você estar não é os Estados Unidos não, o melhor lugar para você estar não é o Brasil não, o lugar melhor para você estar não é Minas Gerais não, o melhor lugar para você estar chama-se Centro da Vontade de Deus. Se Deus trouxe você para cá e você está no centro da vontade dele, vai ser o melhor lugar para você viver. Se Deus mandar você para Caratinga, quem é de Caratinga aqui? Levanta a mão aqui, lá os caratinguenses. Se Deus mandar você para Caratinga, naquele pedacinho de terra assim, vai ser o pedaço do céu naquele lugar para você. Não é por causa do lugar, porque é o centro da vontade de Deus. Mas para isso, tenha coragem, sai do barco. Tenha coragem para sair do barco, saia do teu comodismo, está muito bom para você aí, Deus quer levar você para outro nível, olha para quem está do seu lado, me ajuda aí, fala assim para ele, sai do barco, Deus tem mais coisa para você, fale para ele, tem gente que está precisando de coragem, pode sair, Deus está cuidando de você, pode sair, Deus está cuidando de você, sai do barco, sai, tem um medo, irmão, não vou sair daqui não, pastor, está tudo certinho, minhas contas, tudo certinho aqui. Está tudo na continha que Deus o livre, se o irmão me mandar embora, como é que eu vou fazer? Rapaz, deixa de moleza nessa vida. Creia que você tem um Deus que cuida de você. Deus está cuidando de você. Entenda uma coisa, você precisa das pessoas, mas você depende de Deus. Vou repetir, você precisa das pessoas, mas você depende de Deus. Se uma porta se fecha, duas vão se abrir para você. Vou repetir, se uma porta se fechar, não tenha medo, duas Deus vai abrir para você. E não é porque você é todo especial não, irmão, porque às vezes Deus tem que fechar uma porta para você começar a viver outro tipo de sobrenatural que Deus quer fazer na tua vida. Aí tem hora que a pessoa não te ajuda mesmo, mas não é porque ela é ruim não, é porque Deus não deixa que ela ajude, porque Ele quer que você saia do barco.
para viver outras coisas que Deus tem para você. Amém? Vamos voltar para Pedro. Pedro sai desse episódio. Aí de repente Jesus agora foi sentenciado à morte. Antes dele ir para a morte, Jesus vai para o Getsemane. Quem é que Jesus leva para o Getsemane? Quem? Eu quero que você repita comigo. Quem é que Jesus leva? Pedro. Agora pensa comigo, para que ele levou Pedro de novo, irmão? Já deu trabalho para ele, chamou ele de fantasma, falou que ia morrer junto com ele, e Jesus insistindo com ele. Já parou para pensar? Olha para você, irmão, olha a pecinha que a gente é. Você percebe que Deus não abre mão da gente? Ou por fim difícil que é nós, viu, irmão? Tem gente que misericórdia, irmão. Se você fosse Jesus, o que você... Uma pergunta, se você fosse Deus, o que você faria com você? Fica aí pro teu... Ah, pastor, arrancava minha cabeça, arrancava meus olhos e tal. Aí você olha para uma pessoa, meu Deus, como uma pessoa dessa é crente? Misericórdia, olha isso aí. Jesus já sabia quem era Pedro. Nos 3 momentos mais especiais, no momento mais especial de Jesus, ele leva quem? Pedro. Ele não desistia de Pedro. Chamou Pedro, Tiago e João. Foram em Getsemane. Jesus deu uma ordem. Fiquem aqui acordados, porque eu vou orar. Fiquem aqui. Jesus foi orar. Quando Jesus voltou, eles estavam o quê? Dormindo, irmão. Se eu sou Jesus, eu olhava para minhas alparcas e fazia assim. Uma bota daquela de boiadeiro bem pontuda. Eu ia chegar, eu ia escolher Pedro logo, que é o que dá mais trabalho para mim. Ah, cadê João, Tiago? Ah, Pedro. Bem na 5ª costela dele. Pedro. Como Jesus não sou eu, o que Jesus faz? Olha a paciência dele. Gente, acorda, gente. Acorda. Acorda. Vocês sabem que vocês não podem ficar aqui? Eu tô para morrer, que vocês não podem ficar aqui. Aí eles levantam. Ah, foi o Tiago. Foi o Tiago. Foi o João. Ô Senhor, eu tô aqui. Gente, pelo amor de Deus, gente, vamos ficar firme aqui. Jesus pode voltar a orar. A partir de agora, nós vamos ficar firme aqui. Pode ir lá. Quem sabe Jesus falou assim, eu posso confiar em você? Jesus, estamos juntos. É nós. Conta comigo, Jesus. A gente não é assim, irmão. Deus não faz um monte de coisa para você hoje. Você vem, pede perdão, amanhã está fazendo tudo de novo. Você peca, você erra e você vem para a igreja. Ele fala, Jesus me perdoa. Aí Jesus te perdoa. Amanhã você vai e faz tudo de novo. Aí Jesus vai orar e deixa os 3. Quando Jesus volta, encontra eles o quê? O quê? Dormindo de novo. Ah não, é para acabar, irmão. É para acabar. Como é que eu vou confiar em pessoas que na hora que eu mais preciso dorme? Jesus era para chegar lá e afundar. Não, Jesus chega de novo lá. Gente, acorda, acorda, pelo amor de Deus, vocês dormindo. Aí eles levantaram de novo, cansados, levantaram, ficaram ali de novo. Jesus foi de novo orar. Quando Jesus volta, encontra eles acordado. Que chega uma hora que tem que parar, não é possível. Até quando tentarás o Senhor teu Deus? Chega uma hora que tem que tomar um jeito na vida, irmão. Deus está dando corda para você. Sabe o que é pipa? É isso aqui, ó. Deus está dando corda para você. Ai, Deus é bom, não está acontecendo nada. Vai chegar a hora que Ele vai puxar, viu? Vai chegar a hora. Então fica bem. Está soltinho aí, não, está de boa aqui. Vai chegar a hora, ó. Quem já empinou pipa aqui? Vai chegar a hora. O Giovanni tem cara de pipeiro. Vai chegar a hora. Vai chegar a hora que Ele vai trazer você para perto. Jesus levanta. Jesus sai do Getsemane, presta atenção. Quando Jesus está saindo do Getsemane, vem o povo, o soldado do Sinédrio para prender Jesus. Vem Judas, lembra de Judas? Dá um beijo em Jesus. Por que Judas deu um beijo em Jesus? O beijo fala que é o beijo da traição, mas na verdade foi o beijo da identificação. Por que identificação? Porque os soldados que estavam ali não sabiam quem era Jesus. Jesus era tão parecido com todo mundo que eles não sabiam quem era Jesus. E aí o que Judas tinha falado lá com o pessoal do Sinédrio? Aquele na qual eu der o beijo, esse aí é o Jesus. Aí vem Pedro, vem Judas e dá um beijo em Jesus. E Jesus ainda olha para ele, sabendo do que estava acontecendo, e fala assim, o que está fazendo aqui, amigo? Olha, Jesus chamou Judas naquele momento mais crucial da traição de amigo. Quando lhe dá o beijo, os soldados vêm para prender Jesus, para pegar em Jesus e segurá-lo. De repente, um discípulo do lado de Jesus pega uma espada. Quem é esse discípulo? Irmão, agora pergunta, aonde que Pedro estava com essa espada? Pedro foi orar com Jesus e levou a espada.
Olha que moço violento. É o tipo de crente assim, eu sou crente, mas não sou convertido não. Se vir eu vou para cima. Não, eu sou crente, mas não sou bobo. É o tipo de Pedro assim. Sou crente, mas não levo desaforo para casa. Sou crente, mas se precisar, irmão, se Jesus precisar de mim, nós apaga. Não, sou crente, mas não sou besta não. Não, esse dia lá parou o trânsito lá, eu saí do carro e moí mesmo lá, porque eu sou crente, mas não sou Pedro. Aí Pedro tira a espada e ele vai dar uma espada. Qual que era a profissão de Pedro? Pescador. Pedro não era de espadachim, não era bom de espada. Portanto, quando Pedro pega aquela espada, era para arrancar a cabeça do soldado. O nome do soldado era Malco. Ele pega para arrancar a cabeça. Só que Malco foi mais esperto. Quem assistiu Matrix aqui? Matrix. Então pensa no Matrix. Espada. A cabeça do Malco. Quando ele faz aqui, vem corta a orelha. Quando corta a orelha, todos os amigos dos soldados do Sinédrio vieram para cima de Pedro. Agora ele vai morrer também. De repente, Jesus para bem no meio, na frente de Pedro. Se eu sou Jesus, irmão, Pedro corta a orelha do soldado. Não. De novo? De novo isso aqui? Se eu sou Jesus, eu até tentava colocar a orelha no lugar, mas antes disso eu pegava a orelha. Vem cá, Pedro. Vem cá, perto de mim. Nunca mais você faz isso. Abre a boca. Abre, Pedro. Só que Jesus não sou eu. De repente chega um soldado do Sinédrio bem na frente e Jesus para bem no meio deles assim. Ninguém põe a mão nele. Ninguém põe a mão nele. Um dos últimos milagres de Jesus. Jesus abaixa e põe a orelha no lugar. Sabe o que eu aprendo aqui? Sabe aquelas vezes que você pisa na bola, que você erra? Você erra feio. E os demônios todos vêm para cima de você para acabar com você. Jesus já parou várias vezes na frente tua para te defender e falou assim: não coloca a mão nele, porque eu vou colocar as coisas no lugar. Deixa eu falar de novo aqui. Eu não sei como é que está a tua vidinha aqui, mas Jesus vai colocar as coisas no lugar. Quem sabe a tua vida está bem afora um pouquinho das coisas. Jesus vai colocar as coisas no lugar. Aquilo que parecia impossível, Deus vai trazer à tona e vai colocar as coisas no lugar novamente. Deus vai colocar as coisas no lugar. Aí de repente ele põe a orelha e ali foi o primeiro e último, o primeiro do último milagre de Jesus ali. Pega o Jesus, leva para o Sinédrio. Pedro desaparece da história. Jesus apanha, passa com João. A Bíblia diz lá em João que Jesus sofreu murro na sua face, no seu rosto, cheio de hematoma. E de repente Jesus está lá apanhando. No livro de Lucas, o olhar de Pedro. Pedro está andando, lembra de Pedro? Pedro não estava perto de Jesus não. De repente o galo toca. E aqui é um caso para vocês saberem. Quando a Bíblia fala que o galo cantou, não é o galo ave, tá? Não é o galo, não. Era uma forma de aviso, de tipo de, não é buzina, sirene. É como se fosse uma sirene, era chamado galo. Por muitas vezes, quando era criança, eu pensava onde esse galo apareceu ali para cantar. Então não era o galo, tá? Era como se fosse uma sirene. Quando toca o galo canta, né? Lembra que Jesus tinha falado, ele está ali, vendo Jesus sofrer de longe. Está cheio de gente que quando o bicho pega mesmo, ele se afasta de Jesus. Você é crente? Não, mais ou menos, eu vou lá naquela igreja só de vez em quando. Você não era crente? Não, eu só ia lá, não gosto muito do pastor mesmo dele, não, só de longe. Chegou uma hora e falou, você é um deles, né? Falou, eu não. E Pedro andando. Aí ele foi para o outro lado, você é um deles. Eu não. Ele esqueceu que Jesus tinha falado para ele. De repente olhou para ele e disse, você é um deles sim, porque o jeito de falar é igualzinho a eles. Irmão, sabia que crente, até para o cara sai da igreja, ele vai pedir cerveja, quando ele agradece, Deus te abençoe, viu? Jesus te ama. A pessoa olha para ele assim, ou esse daqui está doido ou já era crente. Que o linguajar do crente fica neles, já percebeu isso? O crente tem um linguajar muito próprio. Ele pode estar nas noitadas dele de vida lá, Deus te abençoe, viu? Deus te guarda, viu? Eita Deus! Ixi, esse já foi.
Você falou, ô varão, dá uma cerveja para mim. Irmão, você não vai nesses lugares não. Se você for no lugar e de repente, ô varão, pega uma branquinha. Ixi, esse já foi. Falou, rapaz, você é porque a tua fala te condena, você parece com eles. Aí Pedro fala assim, eu não. Quando Pedro fala eu não, o galo canta. E o olhar de Jesus se mistura com o de Pedro. E ali Pedro viu. E aí se cumpre o que eu li para vocês aqui no livro, que Pedro chorou amargamente. Amém? Até aqui foi a introdução da mensagem. A partir de agora eu vou começar a pregar. Não é brincadeira. Eu acho bonito isso aí, não é brincadeira. Eu estou pregando. Acho bonito. O pregador fala, até agora foi. Não, já estou pregando desde agora. Põe aí o texto. Põe o texto. Lucas, capítulo 22, versículo 62. Ele chora amargamente. Por que ele chorou amargamente? Porque ele viu que ele tinha negado Jesus 3 vezes. Pedro some, Pedro desaparece, Pedro vai embora. Jesus é crucificado e você não vê Pedro do lado dele. Jesus está carregando a cruz e você não vê Pedro do lado dele. Eu acho que eu digo que foi um dos dias mais tristes da vida de Pedro. Sabe quando você vem para a igreja e você sabe que você não merece estar aqui? Sabe quando você fala assim, Deus, eu não sei o que eu estou fazendo lá porque eu faço tanta coisa errada que eu não mereço estar na igreja. Sabe de uma coisa, eu vou deixar de lado que isso aqui não é para mim. Quem sabe você veio hoje aqui, você recebeu um convite e você está aqui. Só que você faz tanta coisa, a tua vidinha é tão cheia de tumultos aí dentro de você, que fala assim, eu não mereço estar na igreja, eu não mereço estar aqui. Pedro o que fez? Se afastou de Jesus. Jesus é crucificado, Pedro não está por perto. Jesus é surrado, é sangrando, Jesus estava levando a sua cruz, de repente um sirineu vem do lado para ajudar Jesus. Pedro não estava ali, foi um sirineu, Pedro estava longe, ele estava cheio de remorso, cheio de culpa. Quem sabe você hoje está cheio de remorso, cheio de culpa. Porque quantas vezes você já prometeu a Deus para afirmar os seus caminhos e até hoje você não conseguiu. E aí Jesus, ele morre, Jesus ressuscita. E Pedro só aparece depois quando Jesus entra no ambiente e de repente está Tomé ali, Pedro estava por ali, mas Pedro não teve uma comunicação muito interessante com Jesus naquele momento. Mas olha só, como Jesus não esquece, Deus não esquece de muitas coisas. Pedro não acompanhou Jesus naquele momento, você não vê ele do lado da cruz, você não vê ele embaixo quando Jesus estava sendo crucificado. Jesus morre. Lembra dos anjos que estavam em cima do túmulo quando as mulheres vieram visitar Jesus? Você lembra disso? Tinha um anjo lá em cima. E eu fico imaginando, vamos comigo lá no céu rapidinho. Deus está lá, o Pai no céu, os anjos estão e Deus dá uma ordem para os anjos. Vão lá, fiquem em cima do túmulo, que vão chegar umas mulheres procurando o meu filho lá. E você vai falar para ela que ele não está lá. Não vem procurar gente morta, gente viva no meio de morto, ele não está aqui. E os anjos descem. Quando os anjos estão descendo, eu penso, Deus fala, não, vem cá um pouquinho, falta uma outra coisa aqui. Quando as mulheres chegar, manda elas avisarem os discípulos. E manda também elas avisarem Você percebeu? Que até os anjos sabiam que era para avisar Pedro? Você percebeu que Jesus não desiste da gente? Você percebeu que do mais que a gente é, Ele não desiste da gente? Você percebeu que por mais ruim que a gente é, Jesus não desiste da gente? Só que Pedro ainda estava cheio de culpa. Sabe o que Pedro falou assim? Não dá para seguir Jesus. Pedro volta a pescar. Jesus disse assim, vai lá para Galileia, vai lá para o outro lado que vai ser a última vez que eu vou ver vocês. E de repente, Pedro volta a pescar novamente. Pedro está dentro do barco. E quem vem de novo pela segunda vez descendo no rio, quem é que vem? Jesus. Irmão, Jesus era para ter esquecido Pedro. Ele falou, não serve para estar comigo. Esse aí não serve. Mas Jesus vai no mesmo lugar e encontra Pedro pescando de novo. Ali era para Pedro já estava desistindo, sabe, não dá para mim, eu vou voltar a fazer o que eu faço. Quem sabe você está desse jeito hoje, não dá para mim, eu vou voltar a fazer a vida que eu tinha, eu vou ser crente de casa, porque não dá, eu não consigo, é muito mais forte, eu vou voltar. Aí a gente pensa assim, Jesus ele vai me entender. Não, Jesus foi atrás de Pedro. Se fosse eu ou você, talvez a gente não ia, a gente ia falar assim, graças a Deus que esse infeliz está indo embora, não é para você mesmo. Só que Jesus não pensa igual eu e você, irmão. Jesus ele vai até o final, a gente desiste das pessoas, a gente abre mão das pessoas, não serviu do jeito que a gente quer, a gente descarta, não é do jeito que a gente pensou, a gente deixa para lá, a gente só quer trabalhar com pessoas que é do nosso jeito, a gente só quer ser amigo de pessoas que é da nossa forma, mas Jesus não é assim, ele não é desse jeito. E aí está indo lá e de repente está Pedro. Quando Pedro viu Jesus, André falou assim, é um mestre que está ali, sabe o que Pedro fez? Se joga na água, porque ele estava nu, ele se joga. E aí Jesus não fala nada. Quando eles saem da água e chega na praia, sabe o que tinha preparado para eles lá?
um churrasco de peixe. Jesus tinha preparado um churrasco de peixe para eles. Aí eu fico pensando assim, Pedro, aconteceu tudo o que aconteceu com ele. Põe aí Dó maior para mim. Sabe aquela música? Não, aquela do milagre. Não é esse do... eu esqueci, da Voz da Verdade. Da Voz da Verdade, do milagre. Esqueci, se vocês lembrarem, me ajuda aí, por favor. Não, é do Voz da Verdade. Meu Deus, eu canto sempre aqui, meu amor. Dó maior. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Para Pedro tinha acabado. Ele estava descendo, de repente Jesus preparou para eles um assado, e Pedro chega ali. Eu acredito que Pedro, sabe quando a gente não está bem? Quando a gente vem para a igreja, a gente não está bem, normalmente a gente não senta no primeiro banco, a gente gosta de sentar lá no último, que antes de acabar o culto a gente vai embora. Não quero que ninguém pergunte para mim, antes da bênção pro soco, eu vou embora. Você começa a perceber pessoas, quando estão bem, tal, eles vai se diminuindo, vai começando a sentar lá atrás, está bem atrás, fica ali quietinho, ele deixa eu aqui quietinho. Ô fulano, cadê você? Deixa eu aqui. Eu acho que Pedro estava desse jeito. Aí Jesus conversando com os discípulos, e eu acredito que Pedro estava de cabeça baixa assim. De repente chega Jesus na frente de Pedro e faz uma pergunta tão especial. Pedro, você me ama? Pedro olha para Jesus e diz assim: eu te amo, Jesus. Estava bom. Jesus continuou na frente e perguntou de novo: Pedro, você me ama? Ele olha: eu te amo, Jesus. A Bíblia não fala isso, mas eu acredito que Jesus falou: Pedro, levanta Pedro, olha para mim, olha no meu olho. Eu quero que você olhe no meu olho, Pedro. Você me ama, Pedro? Aí Pedro não falou mais eu te amo. Pedro falou assim: tu sabes que eu te amo. Você sabe o que Pedro queria dizer com aquilo? Senhor, pisei na bola, te neguei 3 vezes, cortei a orelha do soldado, te chamei de fantasma, eu fugi, eu não estava contigo no teu sofrimento, mas o Senhor sabe que eu te amo. Eu acho que essa foi a pergunta mais profunda, e Jesus está fazendo para algumas pessoas aqui hoje. Você me ama? Aí você vai dizer: eu te amo. Ele está perguntando a segunda vez: você me ama? Aí você fala: Senhor, faço isso, mas o Senhor sabe que eu te amo. Jesus ouviu aquilo, e se eu fosse Jesus, falava: Pedro, que bom, continua pescando, Pedro, pode pescar, eu sei que você me ama, mas Jesus não sou eu. Sabe o que Jesus fez? Deu a maior responsabilidade para ele. Disse: Pedro, então vai e apacenta as minhas ovelhinhas. Jesus subiu ao céu e disse a seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido pelo poder. E de repente, como um vento impetuoso, tomou o vento toda aquela casa, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, e cada um falava em línguas e línguas repartidas. De repente, um discípulo começa a pregar. Quem era esse discípulo? Quem era? Ele foi o primeiro pregador, e mais de 3.000 almas se renderam a Jesus aquela noite. Sabe o que eu estou falando isso? Jesus não desiste de você. Eu não sei qual é a tua vida, eu não sei qual é a tua história, mas Deus te trouxe hoje aqui, que mais uma vez para te dizer: eu não desisto de você, eu não abro mão da tua vida. Por mais que você fale: mas Deus, eu já tentei tantas vezes, mas Deus te trouxe hoje aqui para dar um chacoalhão e você dizer: eu não abro mão de você. Fiquemos em pé.